Salve, salve, galera vascaína! Estamos de volta para mais um vídeo especial, trazendo todas as novidades fresquinhas sobre o nosso amado Vascão. Antes de mergulharmos nas notícias, não se esqueçam de se inscrever no canal e fortalecer o time com aquele like, garantindo que vocês não percam nenhum detalhe emocionante do nosso clube. O primeiro clássico dos milhões da temporada foi um reflexo do clima tenso que tomou conta do Vasco e de seus torcedores. Fora das quatro linhas, a rivalidade foi palpável, com confrontos entre as arquibancadas e a polícia. Dentro de campo, a intensidade foi ainda maior, com a pressão do Flamengo sendo sentida por todos os jogadores do Vasco. O time de São Januário, que já enfrentava dificuldades para se impor na competição, viu seus nervos aflorarem no decorrer do primeiro tempo. A situação atingiu seu ápice quando, em uma sequência de erros e falhas de execução, o atacante Pablo Vegetti e o goleiro Léo Jardim se desentenderam em plena partida. O clima estava tão tenso que nem mesmo as lideranças do elenco conseguiram manter o controle. Era evidente que o time estava no limite, e a frustração tomou conta de todos. O desempenho do Vasco no primeiro tempo foi, para dizer o mínimo, frustrante. O time mal conseguia atravessar o meio de campo e era completamente sufocado pela pressão do Flamengo. Sem conseguir passar do meio de campo, a equipe viu o adversário dominar as ações e ditar o ritmo da partida. Vegetti, uma das principais esperanças de gol do time, começou a demonstrar sinais claros de irritação. O atacante se viu constantemente isolado na frente, sem a bola suficiente para criar jogadas. As tentativas de avanço eram desorganizadas, com passes errados e bolas rifadas para o ataque, o que apenas aumentou a frustração de quem estava em campo. O bate-boca entre Vegetti e Léo Jardim simbolizou a tensão crescente, já que o goleiro tentava manter a calma, mas o atacante não conseguia esconder sua indignação com a falta de qualidade nas jogadas do time. Após o término do primeiro tempo, Léo Jardim tentou minimizar o ocorrido, mas o impacto das discussões foi evidente. Ele reconheceu que o ambiente estava carregado de nervosismo e que as palavras trocadas entre ele e Vegetti eram naturais no calor do jogo. O goleiro enfatizou que o principal objetivo de ambos era sempre o bem do Vasco, mas a dificuldade de lidar com a pressão imposta pelo Flamengo era inegável. A equipe, que entrou em campo com a esperança de conquistar uma vitória para alavancar a temporada, se viu dominada pelo adversário, sem conseguir impor seu jogo. O ritmo do Flamengo, intenso e bem coordenado, fez o Vasco se sentir acuado e sem opções. Esse descontrole emocional dentro de campo refletiu uma equipe perdida, sem saber como reagir diante das adversidades. A derrota para o Flamengo, além de frustrante, levou o Vasco a um cenário preocupante na Taça Guanabara. O time já acumula 4 jogos consecutivos sem vitória, o que coloca em risco sua classificação para a semifinal. A equipe caiu para o 4º lugar da tabela, com 14 pontos, e agora depende de um resultado positivo na última rodada para continuar sonhando com a vaga entre os 4 melhores. O próximo desafio será diante do Botafogo, em São Januário, e o Vasco não pode se dar ao luxo de deixar escapar essa oportunidade. O time precisará se recompor rapidamente, deixar para trás os erros e a pressão do clássico, e focar no que é necessário para conquistar os 3 pontos e garantir sua classificação sem depender dos outros resultados. Esse momento de crise tem colocado à prova a capacidade de reação do Vasco e de seu elenco, que precisa urgentemente reencontrar o equilíbrio e a confiança. O que vimos até agora é uma equipe que se desestabiliza rapidamente diante da pressão, tanto externa quanto interna. No entanto, é nesse tipo de situação que os times de maior força mental costumam se destacar. Se o Vasco conseguir deixar para trás as frustrações e se reerguer, poderá surpreender na reta final da Taça Guanabara. Para isso, será essencial a união do elenco e a liderança dos jogadores mais experientes, como Léo Jardim e Vegetti, que precisam ser capazes de se comunicar de forma construtiva, sem deixar que os nervos prevaleçam. O futuro do Vasco na competição depende diretamente de sua capacidade de superar as adversidades que se apresentam no caminho. O Vasco da Gama, uma das maiores forças do futebol brasileiro, vê sua história gloriosa ser sufocada por uma sequência de frustrações e performances abaixo do esperado. Em um cenário onde a pressão por resultados só aumenta, o time parece cada vez mais distante de sua tradicional qualidade técnica, que já conquistou os corações de gerações de torcedores. A equipe, que em outras épocas dominava o campo com estilo e personalidade, agora se vê impotente diante dos adversários. O futebol vistoso que encantou os brasileiros deu lugar a um elenco sem inspiração, sem organização e, acima de tudo, sem respostas para os desafios impostos dentro das competições. Cada partida é uma sucessão de erros e falhas que só aprofundam a crise, e a sensação de que o bom futebol se perdeu é cada vez mais palpável. A morte do bom futebol do Vasco reflete uma decadência que vai além dos resultados em campo. A falta de coesão entre os jogadores, a ausência de uma estratégia clara e a incapacidade de se reagrupar diante das adversidades fazem com que o time pareça desorientado, sem rumo e sem forças para brigar pelo que um dia foi seu por títulos e a admiração dos torcedores.
O clube, que já foi símbolo de qualidade e conquistas, agora enfrenta a dura realidade de uma reconstrução urgente, onde cada erro cometido se transforma em mais um obstáculo no caminho da recuperação. A torcida, fiel e esperançosa, assiste impotente à deterioração de um legado que, se não for resgatado a tempo, poderá se perder para sempre. O futebol encantador do passado está em risco de ser esquecido, e o futuro do clube depende de uma reação imediata e assertiva. O atual momento vivido pelo Vasco é um reflexo de uma crise profunda que parece não ter fim. As falhas dentro de campo são apenas a ponta do iceberg de um problema que vai muito além do aspecto técnico. O clube vive uma falta de planejamento estratégico e de uma liderança que seja capaz de reorganizar o time e colocar o Vasco de volta aos trilhos. A pressão sobre os jogadores é evidente, mas sem uma estrutura sólida, essa pressão se transforma em desespero, levando a equipe a cometer os mesmos erros repetidamente. O que antes era sinônimo de superação e garra, hoje se tornou um fardo pesado para os atletas, que parecem estar à deriva, sem a confiança necessária para reagir. A torcida, que sempre foi o alicerce do clube, agora se vê frustrada e desiludida. As promessas de recuperação feitas ao longo dos últimos anos nunca se concretizaram, e o time parece distante de qualquer tipo de reviravolta que possa devolver ao Vasco a sua grandeza. A imagem do clube, que já foi de força e respeito no futebol brasileiro, agora se dilui em um mar de incertezas. O bom futebol, que um dia encantou multidões, foi substituído por um jogo insípido e sem direção, deixando a torcida apenas com a lembrança de dias melhores. Para que o Vasco volte a ser protagonista, será necessário mais do que apenas bons jogadores, é preciso reconstruir o espírito vencedor que um dia foi a marca registrada do clube. Faça parte desse compromisso vascaíno. Antes de avançarmos, deixe seu like e ative as notificações no sininho do canal para garantir que você não perca nenhuma atualização exclusiva sobre o nosso time. Seguimos com mais notícias. Diante de tanta frustração e desânimo, é impossível não perguntar o que pensa a torcida sobre o momento atual do Vasco. Será que a paixão que sempre moveu o clube ainda pode ser suficiente para salvar o time de sua decadência? O que falta para que o Vasco ressurja das cinzas e recupere o brilho que um dia teve? Com tantas promessas não cumpridas e uma sequência de falhas dentro de campo, é válido questionar se a torcida ainda acredita que a salvação ou se o clube está, de fato, enterrando sua tradição e história de forma irreversível. Agora, é hora de ouvir quem mais entende a dor e a esperança do Vasco, o torcedor. Você, vascaíno, ainda acredita na recuperação do time? O que precisa mudar para que o bom futebol retorne aos gramados? Será que o clube ainda pode se reerguer ou a crise chegou para ficar? A sua opinião é essencial para que o debate sobre o futuro do Vasco continue vivo. Afinal, só juntos, com a força da torcida e a determinação dentro de campo, é que o time poderá encontrar o caminho de volta à grandeza. O que você, torcedor apaixonado, pensa sobre tudo isso? Fornecemos atualizações diárias do Vasco. Inscreva-se agora e curta para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua participação é crucial para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.